Oi, pessoal, sou a professora Denise Monera Nogueira. Estamos quase chegando ao final da nossa disciplina e hoje eu vou falar para vocês sobre as anomalias dos cromossomos autossomais. Bom, independente se as anomalias ocorrem no par autossômico ou no par sexual, elas podem ser divididas em numéricas ou estruturais. Então, numéricas quando há a alteração do número de cromossomos e estruturais quando a alteração ocorre no cromossomo, na sua estrutura, nas cromátides ou no centrômero. Em relação às anomalias numéricas, elas ocorrem por distúrbios na distribuição dos cromossomos ou das cromátides durante a mitose ou meiose. Isso vai originar dois tipos de células ou indivíduos, euploides ou aneuploides. Euploides, ou a euploidia, é quando ocorre o aumento ou diminuição de todo um conjunto haploide de cromossomos. Então, a euploidia normal em seres humanos e na maioria dos animais superiores é a diploidia, porque cada cromossomo possui um par. E cada cromossomo, então, foi gerado pela reprodução sexuada ou foi herdado, a partir dos gametas dos genitores. Bom, porém, quando há mais do que um par de cromossomos de cada tipo, isso já representa uma anormalidade, Então, para a maioria dos organismos superiores, há algumas exceções que a gente já vai falar. Então, quando há 3 cromossomos existentes, de cada tipo, nós denominamos triploidia, aquele conjunto de cromossomos. Então, o indivíduo, ao invés de ter 2 cromossomos, ou seja, um par de cada tipo, vai ter 3 cromossomos, ele é triploide. Se ele tiver 4 cromossomos de cada tipo, ele vai ser denominado um tetraploide. Se tiver 5 cromossomos de cada tipo, pentaploide. Acima disso, denominamos de poliploide. Essas alterações, que são anomalias para a grande maioria dos organismos eucariontes superiores, ela é observada normalmente, sem provocar nenhuma alteração em anfíbios, algumas espécies de peixes, lagartos e comumente nas plantas. A euploidia ela pode ser produzida experimentalmente pela adição de colchicina às células somáticas. Vocês estão lembrados que a colchicina é uma substância utilizada, inclusive na análise citogenética, porque ela interrompe a agregação das tubulinas e impede a formação do fuso mitótico. Estão lembrados? Desse modo, a anáfase não ocorre e a célula, digamos, ela fica imortalizada em metáfase. A gente está falando então da metáfase da mitose, Nessa fase, cada cromossomo está com a sua cromátide duplicada. E se ela permanece assim, ao invés de nós termos 2 cromossomos em cada par, nós teremos 4, ou seja, a célula ela fica tetraploide. A euploidia também pode ocorrer normalmente, Digamos, pela união de gametas diploides. Imaginem que tenha ocorrido um erro na meiose por algum erro, alguma alteração, não tenha sido formado um gameta haploide, e sim diploide. Digamos que seja um espermatozoide. Esse espermatozoide, fecundando um ovócito normal haploide, vai gerar um embrião triploide. Agora, digamos que por uma casualidade, o ovócito também seja diploide. Então, na fecundação, vai gerar um embrião tetraploide. Só que para os organismos superiores, esse aumento de todo um conjunto de cromossomos é incompatível com a vida, porque
as células não conseguem realizar a divisão normal, provoca um desequilíbrio na placa metafásica e esse zigoto não vai conseguir realizar mitoses normais para que ele se desenvolva. Pode ser até que ele se desenvolva até algum estágio da gestação, mas em geral o aborto ocorre no primeiro terço da gestação, é bem no início da gestação. Já nas plantas, sim, e as plantas triploides ou tetraploides, elas costumam ser maiores do que as diploides normais, né? Já a banana, ela é triploide normalmente, né? Por isso que a semente da banana, ela é estéril, né? A banana você não planta por semente, sim. A bananeira, ela brota, né? Então produz novas mudas por brotação. Então, aquilo que é anormal, né, para uma classe de organismos é frequentemente observado na natureza, né? A poliploidia, por exemplo, mais de 5 cópias, né? A duplicação do genoma como um todo é parte normal da evolução de fungos e plantas. Em animais é observado nas espécies que se reproduzem por partenogênese. Então, no caso, a monoploidia ou haploidia é observada em fungos, machos das vespas, nos zangões, né? O triploide, como eu já disse, pode se originar da união de um gameta haploide com um diploide. Pode ocorrer também devido à incorporação dos cromossomos do primeiro ou do segundo corpúsculo polar ao núcleo do ovócito. Né? Lembram, né, que sempre na meiose, na ovogênese, uma parte do conjunto de cromossomos e depois de cromátides vai sendo dividida, indo para os corpúsculos polares que acabam sendo degradados. Mas se isso não acontece, pode ser incorporado ao núcleo do ovócito e na fecundação vai gerar indivíduos triploides ou com mais cópias de cromossomos. E como eu já disse, há um desbalanceamento, né, desses gametas e provoca a esterilidade caso haja viabilidade desses indivíduos. Bem, já as aneuploidias, elas diferem das euplodias porque a alteração numérica é em apenas alguns pares de cromossomos. Elas são classificadas em monossomias, 2n-1. Vamos pensar aqui na espécie humana. 2n igual a 46. Se tem menos um cromossomo, 2n vai ser igual a 45. E como hoje a gente está falando das anomalias numéricas dos cromossomos autossomais, então, algum dos 22 pares de autossomos, ao invés de ter 2 cromossomos, vai ter um cromossomo só daquele tipo. Ou trissomias, é um outro tipo de aneuploidia. Nesse caso, é quando há o número diploide mais um cromossomo. Então, novamente, no caso da espécie humana, ao invés de ter 46 cromossomos no cariótipo, aquela célula ou aquele indivíduo apresenta em todas as suas células 2n igual a 47. Então, é o caso que a gente falou, por exemplo, da síndrome de Klinefelter, se a gente estivesse pensando aqui em anomalias numéricas do par sexual, né? Porque ele é 2n igual a 47x, xy. Tem um x a mais. Nesse caso aqui, ele teria a mais algum cromossomo autossomal. No caso dos humanos, a trissomia do 21, né? Que vocês conhecem bem, ou pelo menos já ouviram falar bastante. Então, ao invés de ter um par de cromossomos, no par 21 tem ali 3 cópias. Por isso, 2n igual a 47. Bom, as aneuploidias, elas podem ser originadas antes da formação do zigoto. Por isso, eu vou falar então da origem pré-zigótica das aneuploidias. Nesse caso, quais são os fatores que vão permitir que ocorram aneuploidias, né, num embrião antes da sua formação?
não disjunção dos cromossomos homólogos na primeira divisão da meiose. Também por não disjunção das cromátides na segunda divisão da meiose. Então, ambos esses fatores aqui vão gerar gametas com um cromossomo a mais, ou alguns cromossomos a mais. Só que lembrem que nas aneuploidias essa variação é apenas em um ou alguns pares, né? Diferente da euploidia, que gerava ali um gameta triploide, tetraploide. Aqui vai ser uma monossomia ou uma trissomia, que são os tipos mais comuns, né? De monossomia ou trissomia em alguns pares de cromossomos. Pode ocorrer também por não disjunção de homólogos e cromátides na primeira e segunda divisão, ou seja, o erro também pode ocorrer em ambas as divisões da meiose. Mas as aneuploidias podem ocorrer também após a formação dos zigotos. Isso, então, representa a origem pós-zigótica das aneuploidias. Nesse caso, os gametas são normais, né? Espermatozoide e ovócito têm número de cromossomos haploide normal. Houve a fecundação, foi formado o zigoto, aquela célula única, né? Se a gente está falando aí de um bovino, 2N igual a 60. Vai ser durante a primeira divisão mitótica do zigoto que pode ocorrer a não disjunção de uma cromátide, de algumas cromátides, gerando, então, células trissômicas ou monossômicas. Pode ocorrer também por retardo na migração das cromátides para um dos polos, resultando em perda dos cromossomos, né? Nós falamos isso também quando vimos lá na mitose e meiose, que às vezes, devido à alteração em alguma das fibras do fuso mitótico, uma cromátide demora a se deslocar para um dos polos. Quando todas já estão nos polos, a membrana nuclear se refaz na telófase e aquela cromátide que está migrando lentamente para o polo da célula, ela acaba ficando no citoplasma e acaba sendo degradada, né? Então, essas aqui seriam as duas causas de aneuploidias após a formação do zigoto. Ou seja, nesse caso, ambos as alterações na mitose do zigoto. Então, em relação à nomenclatura, para os autossomos nos organismos diploides, a gente chama 2N mais 1 de trissomia, 2N menos 1 de monossomia e ainda há casos de nulissomia, não se encontrar nenhum representante daquele par. Como vocês já viram na aula anterior, a gente usa símbolos especiais para descrever os aneuploides quando a aneuploidia ocorre no par sexual, uma vez que a gente está lidando com cromossomos diferentes nesse par, X e Y. Então, nesse caso de aneuploidia do par sexual, a gente meramente lista as cópias de cada cromossomo sexual. Então, XXY, né, que é semelhante a Klinefelter, XYY, que seria, assim, teoricamente supermacho, XXX, a superfêmea ou trissomia do X, e a X0, semelhante à síndrome de Turner, que é uma monossomia do X. Um exemplo da trissomia do 16 nessa espécie, a macaca nemestrina, ela se assemelha à trissomia do 13 em humanos. Nessa espécie aqui, esse animal acima é o animal com a trissomia e esse aqui é um indivíduo normal. Tá só um pouquinho assustado por causa da foto, né? Mas esse animal aqui, ele apresentou déficit no aprendizado e sinais cognitivos, tem o comportamento social anormal para a espécie, hipertelorismo, tem essa distância interorbital bem aumentada, o que dá a ele esse olhar vago, distante.
Tem também, apresenta anisocoria, que é um diâmetro pupilar diferente. Se vocês observarem aqui, essa pupila está bem mais dilatada do que essa aqui, que está bem contraída. Sindactilia, que não dá para ver aqui, mas é a junção de um ou mais dedos, tanto das mãos ou dos pés. E esse animalzinho apresentava também uma genitália externa normal, com hipertrofia de clitóris. Aqui a gente, só para mostrar então, né, quais são os sintomas da trissomia do 13 em humanos, sintomas muito mais graves, e essas crianças, elas apresentam, né, quando nascem, retardo mental, surdez, lábio leporino, fenda palatina, ou seja, o palato não é formado, eles têm polidactilia, né, maior número de dedos nas mãos ou nos pés e também são colados aqui, né? A sindactilia. Em geral, quando sobrevivem, essa sobrevivência não passa dos 6 meses. E, em casos excepcionais, podem chegar até os 3 anos. Maioria dos indivíduos que nascem, né, com a síndrome de Patot são do sexo masculino. Então, acredita-se que se ocorre em indivíduos do sexo feminino, ela é mais grave. E está relacionada à idade dos pais aumentada em humanos. Mas essa relação entre a idade dos pais e a trissomia é menor do que a observada na síndrome de Down. Né? Então, geralmente, na síndrome de Down, é mais observada a idade avançada dos pais. Bom, agora então eu vou falar de outras alterações cromossômicas e elas são denominadas de mosaicismo e quimerismo. No mosaicismo, o mesmo indivíduo, né, apresenta em suas células 2 ou mais populações celulares, oriundas de um mesmo zigoto. Essa é a definição de mosaicismo e eu já vou explicar no esqueminha que eu vou mostrar para vocês. O quimerismo, o indivíduo também apresenta nas suas células 2 ou mais populações celulares, ou seja, com diferentes números de cromossomos, morfologias, ou seja, diversas variações. Só que nesse caso é oriunda de 2 zigotos diferentes. Então, também já vou explicar como que cada uma acontece, tá? Bom, então vocês vão perguntar, esses indivíduos também têm alteração do número de cromossomos? No caso do quimerismo, eles vão ter número de cromossomos normal da espécie, só que vão ter 2 populações celulares diferentes, eu já vou dizer como. No caso do mosaicismo, sim. Né? Tanto ele pode ter células com número diploide normal e células com número diploide anormal, digamos, com uma monossomia, com uma trissomia, tá? E uma outra população de células com número diploide normal. Então, no caso do quimerismo, tá? Como eu disse para vocês, o indivíduo tem 2 linhagens celulares, né? Esse indivíduo aqui, quimera, então tem células aqui amarelas, né? E células verdes aqui, né? Aqui o que acontece? Esse espermatozoide fecundou um ovócito, né? E esse espermatozoide aqui fecundou um outro ovócito, digamos, seriam gêmeos dizigóticos, correto? Isso aqui estando no mesmo útero, né? Seriam gêmeos dizigóticos. Então, aqui gerou, né, um zigoto. Esse zigoto aqui de 4 células que está crescendo por mitose. E aqui também um zigoto, né, diferente, gêmeo dizigótico, né, gêmeo não idêntico, também de 4 células. E o que aconteceu? Fusão desses zigotos no estágio inicial do desenvolvimento. Pode acontecer até desse ser macho e desse ser fêmea,
tá? E nisso pode gerar um indivíduo quimera, que vai ter células XX e células XY, tá? O quimerismo em humanos, mais comum de acontecer é esse aqui. Então, tanto essa fusão pode acontecer entre zigotos de mesmo sexo, quanto entre zigotos de sexos diferentes. Logicamente, a sobrevivência acaba sendo mais provável quando é o mesmo sexo do que quando sexo diferente, tá? Mas também muitas vezes não sobrevivem. Mas pode acontecer? Pode. Pode sobreviver? Também pode. Então, em humanos, esse é o tipo de quimerismo mais observado. Esse aqui vai ser um indivíduo que vai apresentar duas linhagens celulares, oriundas de dois zigotos diferentes. Foi devido a quê? Devido à fusão dos zigotos, em estágios iniciais do seu desenvolvimento. Agora, aqui, por exemplo, né, houve a fecundação do espermatozoide, no ovócito, gerou um zigoto, só que essa célula aqui começou a desenvolver mitoses anormais, por não disjunção de cromátides, né? Começou a gerar, por exemplo, uma linhagem de células com número de cromossomo a mais, uma cromátide a mais, ou seja, ao final gera um cromossomo a mais, uma trissomia, ou um cromossomo a menos, uma monossomia. Então, esse indivíduo aqui, ele vai apresentar nas suas células duas linhagens celulares, porém oriundas do mesmo zigoto. Então, decorrente de quê? De mitoses anormais durante o desenvolvimento desse zigoto. Esse aqui é um exemplo de mosaicismo em bovinos. Aqui a gente tem uma metáfase normal, né? 2N igual a 60. Essas setas pretas estão evidenciando aqui o par sexual, XX. E aqui a gente tem uma célula com 120 cromossomos. Então, é uma metáfase poliploide, né? Ela está chamando aqui de poliploide. No caso, seria tetraploide, né? Tá com cromossomos a mais, né? Tem 2 cromossomos a mais e de cada par, né? E nesse caso aqui, olha, isso aqui é tudo de indivíduos com papilomavírus. A presença do vírus na célula pode alterar as mitoses, né? Formando tumores. E essas células vão apresentar diversos números de cromossomos. Essa aqui já é uma metáfase aneuploide. Por quê? Tem só 59 cromossomos. Aqui está o X e o X, então tem a monossomia de algum par autossomal. Então, em tumores, é muito comum, ao fazer a análise das células do tumor, a gente observar diversos números de cromossomos alterados, tanto euploides, né, tetraploide, triploide, quanto aneuploidias, trissomias e monossomias. Tá? Então, seria várias linhagens celulares oriundas daquele mesmo indivíduo, né? Ou seja, originadas ali na reprodução celular daquele mesmo indivíduo e é bastante observado em células cancerosas, principalmente no tumor maligno. Já o quimerismo em bovinos, muito conhecido pelos criadores na bovinocultura em geral, é denominado bovino Free Martin. Tá? Também é chamada de vaca maninha, é uma outra denominação. Esses animais, esses bovinos, têm células XX e células XY, tá? E ocorre devido à anastomose dos vasos coriônicos da placenta, no caso de uma gestação gemelar casal. Então, a fêmea está gestando embriões de sexos diferentes, gêmeos dizigóticos. A anastomose dos vasos coriônicos, eles trocam células e, desse modo, por exemplo, o embrião feminino recebendo as células XY, né? Se já começou o desenvolvimento dos ovários, vai haver também, por ação do gene SRY presente no cromossomo Y,
o desenvolvimento de algumas células testiculares nessa gônada, né? Nesse modo, essa fêmea, ao invés de apresentar um ovário, vai apresentar o que a gente chama de ovotestes. Às vezes, apresenta ovário numa gônada, testículo na outra, mas o mais comum é que em ambas as gônadas haja células testiculares e ovarianas, mais ou menos em 50% das células. Tá? Então, a presença dessas células testiculares, né, por exemplo, a célula de Leydig vai produzir testosterona e ela vai ter libido, características também sexuais secundárias masculinas. As células de Sertoli, produzindo alguma quantidade aí de hormônio antimileriano, vai impedir o desenvolvimento de útero, cérvix, porção cranial da vagina. Então, essa fêmea vai ter vários graus de masculinização. Já para o cogêmeo macho, que recebeu células XX, como a ação do gene SRY inicia um pouco antes do desenvolvimento, né, da gônada feminina, determinando o desenvolvimento dos testículos, essas células XX que esse cogêmeo recebe, não alteram muito o seu desenvolvimento sexual e ele não apresenta muitas alterações fenotípicas. Já, como eu disse, a fêmea sim, e ela é usada como rufião. Vocês sabem o que é rufião? Rufião é um macho, geralmente de baixo valor zootécnico, onde é feita uma cirurgia para desvio de pênis. Assim, o animal, ele tem os testículos, ele tem a libido, procura montar as fêmeas, mas esse desvio de pênis impede a orientação do pênis para a penetração na fêmea e a sua fecundação. Só que muitas vezes acontece de, mesmo assim, esse rufião conseguir fecundar a fêmea. E isso atrapalha o criador, porque ele quer inseminar essas fêmeas com sêmen de um touro de alto valor zootécnico. Então, a fêmea Free Martin, ou a vaca maninha, ela consegue, é maninha porque ela consegue ficar no rebanho junto com as outras fêmeas e o criador pode ficar descansado. Ela tem libido, porque ela tem células testiculares, ela vai identificar e vai tentar montar, né, na na garupa das fêmeas, né, vai identificar para o criador que elas estão no cio, mas não vai conseguir cobrir essas fêmeas. Então, ela pode ser usada como rufião. Aqui a gente tem a imagem, então, dos gêmeos dizigóticos com a placenta, né? Tem aqui a anastomose dos vasos, que é o que permite a troca de células entre eles. Logicamente, eles aqui já estão bastante formados, né? Mas para exemplificar aqui o que acontece, né? Aqui, por exemplo, né? Estão os dois cromossomos X, né? Ficou faltando aqui uma setinha, e essa aqui X e Y, né? Então, esses indivíduos carregariam essas duas linhagens celulares oriundas de dois zigotos diferentes. E fenotipicamente, ó, a fêmea apresenta tufos de pelo na vulva, o que não é normal para uma fêmea. Pode apresentar um clitóris bastante aumentado, semelhante a um pênis, né? Tamanha é a masculinização dela. Isso aqui pode variar diversos graus, né? Aqui está se fazendo um teste, né, com um tubo de ensaio, e muitas vezes se fazia com a caneta Bic, porque ela tem em torno de 10 centímetros, mas não se aconselha ninguém a fazer com a caneta Bic no fundo, e observa-se um fundo de saco cego na vagina. Então, a vagina não se liga a uma cérvix nem ao útero, justamente pela ação dos hormônios antimilerianos. Então, tem um canal vaginal curto, em torno de 10 centímetros, tá? Então, essa fêmea, ela é estéril. Bom, quimerismo também já foi observado
em mico-leão da cara dourada, Leontopithecus chrysomelas. Vocês estão vendo aqui a vulva de uma fêmea, né, de mico-leão da cara dourada. Essa fêmea apresentava 2 linhagens celulares, né? Esses animais têm como nós 23 pares de cromossomos, né? 22 autossomais e que tal par sexual? XY e XX. Só que em mico-leão não provoca nenhuma alteração da fertilidade desse animal, são fêmeas férteis, reproduzem, né? Tem um clitóris avantajado, mas não são masculinizadas, gestam normalmente, produzem descendentes viáveis. Então, isso a gente vê que de acordo com a espécie, né, que é anomalia para uma, pode ser até vantajoso para outras, né? Porque acredita-se que essas seriam fêmeas dominantes no grupo, justamente por essa característica aí de uma certa dominância, né? Dada talvez, né, pela presença de hormônios masculinos. Bom, então agora vamos falar das anomalias estruturais dos cromossomos. Deleção. A deleção é ocasionada por uma ou mais quebras nas cromátides e perda de um segmento dos cromossomos. Então, uma quebra, perda do segmento terminal, deleção terminal. 2 quebras no meio da cromátide ocasiona a deleção de um segmento intersticial, ou seja, no meio da cromátide, tá? Então, nesse caso aqui, essa quebra ou deleção, ela é terminal. E essa aqui é intersticial e também pode ser chamada de intercalar. A porção que retém o centrômero, em geral, ela vai ser mantida, ao passo que na outra a tendência é a perda durante a divisão celular. Então, aqui, por exemplo, né, houve a quebra, essa porção sem o centrômero, a tendência é que ela seja perdida, a mesma coisa para essa aqui. E essa porção aqui terminal, muitas vezes ela se liga a outra região que tem o centrômero, né, e acaba sendo mantida. Se isso não acontecer, pode haver perda dessa e dessa aqui. Mas aí, quando nós fôssemos identificaríamos o quê? Como se tivesse havido a deleção terminal, embora pode ter ocorrido a perda em 2 etapas, né? Mas, como eu disse, esse segmento aqui, né, pode se ligar ao segmento que manteve o centrômero e a perda pode ser intercalar apenas. Então, se a porção perdida é grande, a aberração provocada devido à perda de vários genes pode ser letal. Ou a célula não sobrevive, né, como a gente está falando aqui, por exemplo, nas células de um tumor, ou o embrião não vai sobreviver nas mitoses do embrião, tá? Ou se aquele embrião foi formado a partir de um gameta que apresentava em algum cromossomo uma deleção de grande parte, ele também pode não sobreviver. Aqui é um exemplo de um animal, né? Esse é um macaco prego que estava no zoológico aqui do Rio. Ele tinha um fenótipo bastante diferente do fenótipo dos outros macacos prego. E quando nós analisamos o cariótipo, nós identificamos aqui uma deleção terminal de grande parte desse cromossomo do par 11, tá? Então, esse indivíduo era normal, aparentemente, né? Mas apresentava algumas diferenças em relação aos outros da mesma espécie. Então, nesse caso aqui, não comprometeu a sobrevivência do indivíduo. A alteração estrutural também pode ocorrer, ao inverso do que a gente acabou de falar, pela duplicação.
né? Então, na duplicação, ela envolve a adição de um segmento extra a um cromossomo, tanto por replicação anormal, né? Então, replicou 2 vezes aquele segmento, né? Vocês viram como é complexo, né? O aparato da replicação, e às vezes pode replicar 2 vezes aquele segmento e o indivíduo fica com aquela porção duplicada. Ou por crossing over desigual, né? Deveria haver a transferência do mesmo segmento entre cromossomos, mas o que acontece é que um cromossomo pode receber o segmento e não transmitir o outro, né? Então, a gente chama isso de crossing over desigual, que gera duplicação. Isso vai gerar essa duplicação nos gametas. Os segmentos duplicados, eles tanto também podem ser terminais ou, como nesse caso aqui, intercalares, tá? E às vezes podem ser transportados para outras regiões, pode haver troca para outras regiões entre o par de cromossomos ou até entre cromossomos diferentes, como a gente já vai falar de um outro tipo de alteração estrutural, que é a translocação. Bom, outro tipo de alteração estrutural é a inversão. Na inversão, em geral, ocorrem 2 quebras, né, em um cromossomo, quebrou aqui, quebrou aqui. E há uma rotação desse segmento que se cola na mesma posição, ou se funde na mesma posição, só que invertendo a ordem, tá? Isso vai resultar em quê? Alteração, inversão da sequência dos genes, quando comparado ao cromossomo normal, que era esse aqui. Essa aqui é a nova posição do segmento. Vocês sabem que a posição dos genes interfere na sua expressão, né? Porque tem uma série de sequências sinalizadoras, né? E que vão permitir essa expressão ou não do gene, né? A própria heterocromatina, né? Pode alterar a expressão do gene. Então, se esses genes acabam ficando posicionados em regiões sem sinalização ou regiões que acabam sendo convertidas em regiões de heterocromatina, esses genes podem perder a sua função. As inversões podem ser paracêntricas, ou seja, fora do centrômero, como essa que está aqui, né? Não alterou a posição do centrômero, elas podem ser pericêntricas. No caso das pericêntricas, elas podem alterar a posição do centrômero. Então, digamos que tivesse ocorrido aqui e a inversão. Então, esse centrômero passaria para aqui, né? Poderia resultar numa alteração da posição do centrômero, dependendo também da distância do centrômero. Então, pode gerar esse cromossomo aqui que é submetacêntrico, com a inversão ele pode se tornar um metacêntrico. Digamos que tenha ocorrido aqui e inverteu para cá. Então, ele vai ficar quase, o centrômero vai ficar aqui quase um acrocêntrico, tá? Então, quando elas são paracêntricas, elas não alteram a posição do centrômero. Mas quando são pericêntricas, as quebras e a inversão envolve o centrômero, pode alterar a posição do centrômero, sim. Bom, translocação. Translocação, como eu estava dizendo, pode haver troca de segmentos entre os cromossomos, mudando inclusive de posição no genoma, né? A translocação é recíproca quando os cromossomos trocam segmentos entre si. Então, nesse caso aqui, ó, olha, são 2 cromossomos, eles não são homólogos, então são de diferentes pares, mas eles trocaram segmentos. Veio um segmento grande aqui desse cromossomo para esse. E desse aqui veio um segmento menor, terminal, para esse. Então, nesse caso, é uma translocação recíproca, é uma troca mútua. Não há perda, não há adição, a troca de posição. Isso pode, como já dissemos, interferir, porque dependendo da posição,
nova desses segmentos, isso pode interferir na posição de alguns genes que eles carregam. E tem um outro tipo de translocação que é a robertsoniana. Esse é o tipo de translocação que ocorre entre dois cromossomos acrocêntricos e vai resultar em um cromossomo submetacêntrico ou metacêntrico, dependendo do tamanho dos cromossomos envolvidos. Bom, a translocação robertsoniana mais frequente, a mais estudada, né, é a translocação robertsoniana 1,29. Esse bovino apresenta 59 cromossomos e, no caso, esse indivíduo aqui é XX, é uma fêmea. Mas quando a gente observa, vocês sabem que todos os autossomos do bovino, eles são acrocêntricos. Apenas o X, né, ele é submetacêntrico e quando ele é um Bos Taurus, o Y é um pequeno submetacêntrico, mas aí é bem pequenininho. E aí nos surpreende quando a gente observa uma metáfase aqui, por exemplo, desse animal e que a gente observa 3 cromossomos X. A gente poderia pensar que é uma trissomia do X. Só que se fosse trissomia do X, ele teria aqui um X a mais, né? Então, ele seria 2N igual a 61 XXX. Só quando a gente vai contar os cromossomos, ele tem 59 cromossomos. Isso porque houve a fusão de um pequeno acrocêntrico no cromossomo 1 dos bovinos, no par número 1 dos bovinos. Então, um pequeno acrocêntrico do par 29 se fundiu ao centrômero de um dos cromossomos do par 1. Então, os animais portadores balanceados da translocação robertsoniana, como eles são chamados, né, têm a fertilidade de 1/3, ou seja, eles são subférteis. Por que eu estou dizendo portador balanceado da translocação? Porque esses indivíduos não têm nem cromossomo a mais nem cromossomo a menos. O único motivo pelo qual eles têm 59 cromossomos é porque um representante do 29 se fundiu a um cromossomo do par 1, né? Mas estão lá todos os cromossomos do indivíduo, por isso ele é portador balanceado da translocação, ele se desenvolve, ele cresce, né? Produz gametas, só que 1/3 desses gametas serão férteis e vamos ver agora por quê. Então, na meiose 1, o indivíduo portador balanceado da translocação, ele tem o cromossomo com a translocação, o 29 aqui, fusionado ao 1, que é o maior acrocêntrico do cariótipo. Ele também tem o 29, que ficou lá como se fosse uma monossomia, né, sozinho no par, porque o outro 29 está ligado aqui, e tem o 1 que está aqui, vai fazer par com esse translocado. E aí tá, na meiose 1, as cromátides duplicadas, e aí vai haver a separação dos homólogos. Então, digamos que para um dos polos, né, seja tracionado o cromossomo com a translocação. Depois da meiose 2, vai haver a separação das cromátides, né? E aí vai se formar o que? As espermátides, né? Então, digamos, vão se formar 2 espermátides apenas com o cromossomo translocado 1,29. Bom, se esse foi tracionado para esse polo, na meiose 2 foi o que eu acabei de falar, aqui na meiose 1 separou aqui o 29 com 1 para outra célula, que também na meiose, né, forma então uma espermátide, que aqui, depois, na meiose 2, pela disjunção das cromátides, vai ter o cromossomo 1 e o 29 normal. Então, digamos, um gameta normal. Estou falando aqui como se fosse a espermatogênese, digamos assim, né? Mas podia ser a ovogênese também, então teria formado um ovócito normal com o 1 e o 29.
mas poderia ter acontecido uma outra ordenação desses 3 cromossomos aí e ter havido, então, o tracionamento do 1 com o 29, né? E aí, na meiose 2, então, a gente, um translocado, né, com 29. Teríamos aqui, nesse gameta, o translocado com 29. E para o outro polo, iria o cromossomo 1, formando um gameta apenas com o cromossomo 1. Outras e últimas possibilidades seriam haver o tracionamento do translocado com um 1, que na meiose 2 geraria um gameta, né, com um representante de cada, ou um gameta com apenas o 29, tá? Então, essas são as 6 possibilidades de segregação desses 3 cromossomos, né? Então, agora, digamos que eles sejam todos espermatozoides e vão fecundar um ovócito normal. O ovócito é uma célula maior, né? Tá aqui com um representante do 1 e um representante do 29. Então, digamos que seja esse gameta aqui, superior aqui da esquerda, que vai fecundar esse ovócito aqui embaixo. Então, ele vai gerar aqui um indivíduo com o 1, com o translocado e com o 29 em monossomia, ou seja, ele é igual a esse indivíduo do qual a gente está falando da meiose, que é o portador balanceado da translocação, né? Então, esse indivíduo aqui, ele sobrevive, vai ser subfértil e vocês já vão entender o porquê. Digamos que tenha sido o gameta abaixo agora fecundar o ovócito. Quando há fecundação, vai ter aqui tem um 29 no translocado, aqui tem o 29 livre nesse gameta. E aqui no ovócito tem outro 29, então a gente vai ter trissomia do 29, o 1 está em dose normal, né, diploide, mas tem a trissomia do 29. A trissomia, né, como a gente falou, ela geralmente é incompatível com a vida, tanto as trissomias quanto as monossomias, com algumas exceções, né? Em animais, os casos mais conhecidos geralmente são incompatíveis com a vida. Então, esse indivíduo morre até estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, 21 dias após, né, a interrupção do cio, né, porque ocorreu a fecundação, a fêmea repete o cio, 21 dias após o aborto, né? Então, esse embrião não sobrevive e ela aborta nos estágios iniciais da gestação e vai repetir o cio 21 dias após o aborto. Às vezes, o aborto é até imperceptível pelo criador. Digamos que seja esse outro espermatozoide aqui a fecundar esse ovócito aqui. Então, nós teríamos aqui esse próprio gameta, esse espermatozoide já tem 2 cópias do 1 com mais a outra cópia do 1 do ovócito, trissomia do 1. Esse indivíduo não sobrevive. 29 está normal aqui, né? Mas a trissomia do 1 ele não sobrevive. Agora, esse outro gameta aqui, que só tem o 29. Quando ele vai fecundar o ovócito, vai ocorrer no embrião, no zigoto, né, no caso, a monossomia do 1. Esse indivíduo também não sobrevive. Quando o outro espermatozoide aqui agora fecunda esse ovócito, olha, o indivíduo vai ser normal, ele só tem uma cópia do 1 e uma do 29, vai gerar um zigoto diploide normal, 2N igual a 60, sobrevive. Última possibilidade, esse gameta apenas com um representante do par 1. Quando ele fecunda o ovócito, vai haver a monossomia do 29 no zigoto, esse zigoto não sobrevive. Então, dos 6 possíveis tipos de gametas formados pelo portador balanceado da translocação robertsoniana
29, apenas 2 resultam em zigotos viáveis. Um desses zigotos será portador balanceado da translocação robertsoniana, cujo cariótipo é descrito como 2N igual a 59, vírgula, se ele for XX, a gente põe XX aqui depois, ou XY, e segue colocando um T minúsculo, parênteses, 1, ponto e vírgula, 29, para ressaltar a translocação do cromossomo 29 com 1. Ele é viável. O outro viável é o indivíduo normal, 2N igual a 60, XX ou XY, dependendo do sexo. Então, espero ter explicado por que os portadores balanceados da translocação robertsoniana têm a fertilidade de 1/3. Apenas esses 2 são viáveis. Bom, aqui foi o caso de um cãozinho que a gente analisou, que eu contei para vocês, né, que era portador da persistência dos ductos de Miller e que acabou apresentando também uma translocação do 27 para o 1. Não tem nada a ver com o quadro que ele apresentava de persistência dos ductos de Miller, aparentemente. Né? Os animais com persistência dos ductos de Miller, na grande maioria dos casos, esse é o único descrito na literatura que tinha essa translocação. Em todos os cães, eles são 2N igual a 78 XY, e também em seres humanos, que ocorre a persistência dos ductos de Miller, tem o cariótipo normal. Na persistência dos ductos de Miller, a mutação é no gene que codifica para o receptor, para o hormônio antimilleriano. Mas esse cãozinho nos surpreendeu quando a gente viu que ele tinha uma translocação semelhante à translocação robertsoniana, onde um dos cromossomos do par 27 se fusionou a um dos cromossomos do par 1. Né? O cariótipo do cão, ele também, os autossomos são todos acrocêntricos e apenas o X, ele tem 2 braços. Né? Então, aqui só para ilustrar. Bom, chegamos ao fim finalmente. Acho que essa foi a nossa aula mais longa de todo o curso, mas dividam, assistam por partes. Assistam primeiro a euploidia, depois a aneuploidia, depois o mosaicismo e o quimerismo, né, as anomalias estruturais e, ao fim, né, deem ênfase aí a essa translocação robertsoniana, ok? Nos vemos na segunda-feira.